eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do palco, dos níveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, Pai, que o caso de controle. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de cada em a braçadeira. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânico Zeta. vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha pra maçaneta e pega no meu Estamos de volta! Hoje é terça-feira, que beleza! Aqui no programa Pânico, Fernando de Oliveira Lima. Fernando tem 30 anos. Fernando mora em Interlagos. Fernando trabalha e estuda telecomunicações. E Chico, que vem a ser telecomunicações? Você seria o quê? Um homem da Embratel? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais especializado na parte de redes, transmissão de dados. Redes, E transmissão de dados. computador, fibra óptica. Isso, É? isso aí. Você vê que eu Tá entendo sabendo, mais tá ou menos sabendo. de alguma coisa. Fibra ótica. Telecomunicações. E você trabalha onde, querido? Eu trabalho numa empresa de telecomunicações que você citou aí. Não sei se pode falar. Embratel? Isso. Bom, A Embratel é dos mexicanos agora, não é? Agora é. Carlos. O homem Telmex. homem mais rico do Telmex. mundo agora. Isso, Telmex. É. Você sabe que esse cara, bicho, é o mais rico do mundo, ele passou todo mundo o cara agora. mais rico do Bill mundo. Gates até. Esse cara é o cara mais... Aí a mulher dele, ele era apaixonado pela mulher dele, mas ele pegava umas por Forex, né? Lógico, né? Como é que ele chama mesmo? Carlos. Como é que- Carlos Eu Famontoya. não lembro agora. Eu sei que é Carlos. Ele é dono da Telmex, ele é o homem mais rico Claro do mundo. também. Isso. Aí, cara, morreu a mulher dele, ele fez um museu pra ela. Como Bonito, museu, hein? O cara fez um museu pra Em homenagem à mulher que falecida. pereceu. Bonito. É. Tem que ter grana, né? Do cara. O cara tem. Esse tem Outro faz o muito. Taj Mahal. E é um cara, diz que é um cara simples. Qualquer dia vamos trazê-lo aqui no Vamos, Pânico pra Vamos entrevistar falar essa boa, pessoa. boa, Vamos convidar. Lá na Diva. Se você trouxer, você traz qualquer pessoa do mundo, né? Muito bem. Vamos às notícias, às informações com Gabiru News. Revista Playboy divulga a capa com Sibeli idosa. Certo? Doça! Goza. Idosa. Misha Buta aceita acordo e se livra da prisão e da revista. Disney produzirá Grey Antonon na Colômbia. Como chama? Grey o quê? Grey Anatomy. Ok. Anatomy. 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 Washington Post é o grande ganhador. Washington Post. Washington Post. Washington Post. Washington Post. Ok? Consegue falar. É o grande ganhador do prêmio Pulitzer. Prêmio. Prêmio Prêmio o quê? Pulitzer. Vai, sério. Vai, Chega, Gabiru. chega. Como você está fazendo... Vai, aula de... Vai lá. Cala, ai, chega. Boa. Qual é a palavra que você não consegue falar, Gabiru? Plástico. Como é que é? Plástico. Por quê? Mas tá falando agora. Plásticos. Plástico. Aê, Gabiru. Aê. Palavra de otimismo com o bebê gigante. Palavra de otimismo com o bebê Ai, Gabiru. Esse é o famoso 16 toneladas. Buenos dias, rapaziada. Meu E aí, balão aí, mágico bora. sem a Simone. Aí tá aí, ô, da desgraça. Achei que não Tenta que é tava. de menta. Cheguei, colega. Vamos lá. Mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Ó. É isso aí, Gordo. Couve, convida, couve. Quem você convidou, couve? Hoje o
programa especial. Não, hoje... É um programa sério, especial. Não, sério, é um programa sério. Um programa polêmico, sério, e com um cara que é o mestre no assunto do jornalismo investigativo, Emílio. É o melhor do Brasil. É o Rezende. Hoje o Marcelo Rezende vai estar aqui. Que beleza. O Rezende tem uma versão aqui do caso, Isabela, Ele do caso da menina, Ai, do caso da menina que... Isabela Nardoni. E ele tem uma versão. Então vai ser meio uma palestra que ele fala pra boneca. E vai ser uma discussão da... Você vai bexiga, né, meu? Aí eu te pergunto. Cada um deve ter a sua também, né? A sua, A sua todo mundo opinião. tem um palpite. Mas palpite não quer dizer tem que investigar. palpitando numa coisa que você não tem certeza. Não, mas envolvendo... O que a gente faz aqui? Mas quando... Não é jornalista. Eu não é jornalista. Deixa eu falar. CSI Miami, é isso? Não é CSI Miami. É assim, quando um caso, quando a sociedade comenta muito um caso, é porque ele é um caso importante. Ou seja, mexeu com a sociedade. Então nós vamos trazer aqui hoje o Marcelo Rezende. O cara tem mais de 30 anos em experiência de jornalismo investigativo. E ele tem uma versão para esse caso. Então eu acho bacana. Exatamente. Um assunto factual que vale a pena. A gente ouvir para você tirar as Comparar suas com a verdade. conclusões. Eu tenho dúvidas do caso da Rua Cuba. Então, não é Rua Cuba. Eu tenho. É o da Isabela. É o caso da menina que foi encontrada no jardim, exatamente, no prédio aqui, na zona norte de São Paulo. Então hoje, Marcelo Rezende aqui no Pânico. Gabiru, eu preciso de uma piadinha. Companheira. Faça-me rir. Testa, que é de meta, Christian. Porque a loura, quando bebe água, se sacode toda. Porque a água parada dá dengue. Trouxa. Exatamente. Isso é mais horrível. Você ficou de férias e faz essa As mulheres da leitinho, Fazer um milkshake. elas são tão belas. Comer suas favelas. Os ouvintes é mala. Atenção, não vem não. Já está na Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Hoje aqui no Pânico, Marcelo Rezende, o jornalista Marcelo Rezende, vai estar aqui na programação da Jovem Pan, vai falar sobre o caso Isabela. Hoje, se você tiver alguma pergunta, você entra aqui no Pânico na internet.com.br. Marcelo Rezende, aqui na programação da Jovem Pan. É homenagem a minha família, é todo mundo muito louco. Você que plantou feijão na pedra, hoje vive levando queda, feijão na pedra, também dá golpe de azar. Eu não vou vir pânico não, com você mulher e cachaça. Estamos de volta aqui para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sat. Você pode acessar agora o pâniconainternet.com.br. Já tem um monte de pergunta aqui. Já tem um monte de pergunta do Tico de Vitória, o Alan do Rio de Janeiro, o Caio de Curitiba, o Ismael de Carapicuela, Felipe de Ribeirão Preto, todo mundo entrando aqui no blog, todo mundo tem a sua opinião a respeito desse caso. E hoje, para falar aqui no Pânico sobre o caso Isabela Nardoni, está aqui ele. Que é jornalista, apresentador da Rede TV, mais de 30 anos na carreira, Marcelo Rezende. Ele que ontem esteve no programa da Luciana Gimenez. Eu prometo que vou deixar você falar hoje se ela estava metendo pitaco, porque essa coisa de esse tipo de jornalista investigativo, você precisa deixar ele contar a história, porque é complicado, você precisa montar a história, o quebra-cabeça. Da última vez que o Rezende esteve aqui no Pânico foi no caso do PCC. Não sei se você se lembra. Que o Marcelo Rezende que desvendou a história do Gugu
com o PCC? Por várias características. Por várias características. Boa tarde, né? Pra mim ainda é bom dia, não acordei agora. Foi a última vez que você esteve aqui no Pânico. E ontem eu estava acompanhando o programa da Gimenez, onde você estava apresentando a sua versão do caso. E você tem razão em muita coisa que você falou lá. Que até então, nenhum outro jornalista da televisão tinha se preocupado, que é o quê? Com as testemunhas, não é? Então, por isso você está aqui hoje, para contar a história desse caso aí da menina aí, que foi encontrada no prédio onde morava. Tudo bom? Beleza? Tá tudo na paz. Tá. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, vovô. A minha sensação nessas situações é que começam a surgir muitas informações. É bom que esse retorno aqui é bem alto. Você acaba o programa, estoura o timbre, não vai continuar. Exatamente. É uma delícia. Aí, bom, mas resumo. Você começa a ter uma série de informações e algumas questões me parecem fundamentais. A primeira é que você precisa preservar as famílias. Você não pode fazer disso um espetáculo de mídia. Você tem que relatar o caso, você tem que contar o caso, mas você não pode fazer disso um show. Isso não é um show. São vidas que estão no meio. Aquela criança há de viver eternamente no coração da família dela. Ela ficará viva para sempre. Aqueles dois que estão lá presos, culpados ou não, é preciso provar que eles são culpados para que eles sejam punidos. Mas se não forem culpados, o que acontece? Acontece uma questão que é séria. Eles já estão condenados. E aí, não é só falta de respeito humano. É você ultrapassar o limite da legalidade. Você começar a julgar, quando o cara sai, todo mundo diz assassino. E se não for porque não tem nada provado? Quando aquela mãe, que acaba de perder o filho, a filha, ela entra na delegacia, não é possível 50 jornalistas enfiarem um microfone na boca daquela mulher, porque é um mínimo de respeito que você tem que ter pelo próximo. Pensa na seguinte questão. Aquela filha é sua. Como você se sente? Aqueles filhos que estão lá presos são seus. E ao mesmo tempo, aquela mãe é sua irmã. Repara o show. Hoje tinha um negócio muito interessante que eu estava lendo. E todos nós conhecemos. O Guilherme Fiuza, jornalista e escritor, acabou de escrever o filme Meu Nome Não é Johnny. Portanto, ficou conhecido nacionalmente. Ele estava casado. Tinha um bebê de 8 meses. Recém-casado. Os dois acabaram na cadeia. Ele, o Guilherme Fiuza, que escreveu Meu Nome Não é Johnny, e a mulher. Sabe por quê? Porque o bebê dele de 8 meses despencou de 8 andares e morreu. Aí aconteceu o seguinte. A polícia chegou, disse ninguém sai. Apareceram vários vizinhos, testemunhas, dizendo o seguinte: o Guilherme Fiuza brigava com a mulher sem parar. Isso aqui era uma casa de noca, um sururu. O vizinho, né? O vizinho, as testemunhas. Ok. Eles foram presos. O Guilherme Fiuza e a mulher foram para a cadeia. Perícia vai, perícia vem, descobriram, sabe o quê? Que a mulher estava na sacada do apartamento, foi para a sacada, tropeçou e o bebê foi lançado lá embaixo. E o bebê morreu. Liga pro Guilherme Fiuza Produção e pergunta o que é ficar na cadeia sem ter culpa. Pergunta o que é o teu filho cair de 8 andares, o bebê que você esperou a vida inteira. Primeiro filho, tá morto e você é o culpado. Você é o assassino. Mas como você é o assassino se nada ainda provou? Eu tô contando isso
que é uma história de alguém hoje que está no auge por causa do filme, portanto conhecido de todos nós, só para explicar o seguinte, que nós precisamos ter, mais do que nada, cautela. Cautela. Eu pergunto a você, diz assim, os rapazes foram, os dois estão presos, eu não estou defendendo ele, não. Não, eu entendi. Porque eu acho que a casa pode até cair. É mas você está falando que pode ser que não seja ele. E mais, entendeu? E mais. A princípio, todo mundo, ninguém é culpado. Todo mundo aponta o dedo sem saber direito. Aí você tem uma questão. Você, para ser preso numa prisão temporária, tem alguns requisitos. Por exemplo, antecedentes criminais, não ter endereço fixo, estar coagindo testemunhas, alterando possíveis provas. Ok. Que testemunha esses dois coagiram se nem testemunha tem? Ontem, no Super Pop, você viu exatamente alguém que começou dizendo o seguinte: eu vi a madrasta gritando, né? Eu vi a madrasta gritando. Tem um ladrão aqui, tem um ladrão aqui. Não é normal uma pessoa que tem uma criança morta ou semi-morta, porque a menina estava viva, e sendo a madrasta, que a garota teoricamente trataria de tia Isa, dizer tem um ladrão aqui, que até agora eu também não entendi porque que eles não socorreram a criança. O pai ligou para um 90 e a mãe e a madrasta gritou, teria gritado, não consegui entender. Qualquer um de nós que tem filho, primeira coisa, meu amigo, era correr e pegar a garota e sair em desespero. Para o hospital, não vai ficar esperando o resgate. Não é verdade? O resgate é igual aquele cara lento que joga basquete. Joga na sexta, chega no domingo. Demora. Resumo, o que acontece? Nesse momento, a testemunha viu ela falar. Aí eu pergunto, só mora em que prédio? Ah, mas no prédio do lado. Dá uma panorâmica aqui do ambiente. Parecia as brumas do Avalon. Tava tudo escuro, não tinha uma luz. O cara disse que viu. De que andar o senhor mora, meu senhor? Quarto andar. Eu fiz uma conta de cabeça rápida. Dá mais ou menos uns 15 metros. Tava talvez um pouquinho menos, 14. Ok. Aí eu disse, o senhor vê o apartamento do vizinho? Eu vejo só da área de serviço. Os outros de noite ficam na área de serviço. Só não perguntei, a pessoa fica lavando roupa? Ou fazendo outra coisa, né? Vai saber. Aí já não via mais o apartamento. Aí não foi ele que viu. Aí eu disse, mas deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor viu lá de cima ela gritar? Não, minha mulher me contou. Aí eu disse, o que o senhor estava fazendo em casa, meu senhor? Eu digo, eu estava vendo televisão, ainda brinquei que o senhor estava vendo Rede TV News, né? Aí, resumo, ele disse... Eu disse, o senhor tem cachorro? Eu disse, mas por que cachorro? Eu digo, porque cachorro está confusão lá embaixo, late. Se late é mais um ruído que o senhor não ouvir. Ele está vendo televisão, às 11 e tanto da noite, e aí, coisas que não foram trazidas. Ventava, mais ou menos, a 15 km por hora, e estava a 19 graus. Eu pergunto, com 19 graus você está com a janela aberta ou fechada? Fechada, lógico. Ventando. A janela tem que estar fechada. Quer dizer, ele tinha uma televisão ligada no Rede TV News, que ele gravou o Rede TV News para ver no sábado. Ele gravou o que eu fiz. Moral, ele estava vendo televisão, 19 graus, Ventando. Porta fechada, 11h40 da noite. 11h40 da noite? Cachorro. Se você não é um de nós, dá mais para dormir do que para acordar, porque dia seguinte tem que fazer correria, se não correr não paga a conta. Aí ele disse, minha mulher, eu disse, sim, senhor, quanto o senhor desceu? Ele disse, desci? Todo mundo desceu. Eu digo, muito bem, que legal, o senhor desceu, todo mundo desceu. Quanto tempo o senhor demorou a descer? Eu sei exatamente, do quarto andar para baixo, vamos dizer que o elevador demore um pouquinho, você não demora mais de 50 segundos, um minuto, vamos exagerar, por favor. 2 minutos porque largo. O tempo de descida do elevador não chega a 10 segundos. Ou então no térreo também, pode parar no andar também. Resumo, ele vai e demorou 5 minutos. Aí, 5 minutos? aí Pentear o cabelo. por que não
Porque o elevador tava cheio de gente, não sobe e desce Mas pra descer de ver. escada é 1 minuto. Aí tem uma questão. Eu pergunto pra ele, quando o senhor desceu, quantas pessoas tinham? 20. No elevador? Não, já lá embaixo, pra na ver, porta de onde tinha ocorrido a queda da menina. Eu perguntei ao senhor, o senhor então chegou perto? Ele disse não, eu digo, mas como é que o senhor viu a madrasta? Não me contaram e eu deduzi. Caraca. Assim é, a deduzir. Assim é deduzir é Quer dizer, o verbo que ele ele usou, que leva qualquer um de nós pra cadeia. Deduzir qualquer coisa. Então, Rezende, mas nesse caso, porque você está levantando uma série de coisas aí? Você acha que a polícia, que essa perícia que ela fez, não chegou a conclusão nenhuma? É muito difícil. A perícia... Mas hoje em dia o cara tem equipamento, tira foto, Não, faz... Vou contar a novela da perícia. Então, mas o que aconteceu? Que agora até o Cabrini, ele entrou lá, ele mexeu na... Se bobear, daqui a pouco o Cabrini que matou. Então, mas ele entrou, mexeu lá em tudo, não pode fazer isso. Não, ele não mexeu. Ele só tocou na porta lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas a polícia que errou? Não, eu não sei quem errou. Vamos fazer a mecânica do crime. Para você ver que tem coisas que não combinam. A ideia é de que o pai, segundo está lá no BO, estaria no BO, chegou com a família às 11h30 da noite. Deixa eu tapar a caneta aqui, porque eu só sei raciocinar e escrever. 11h30 da noite. 11h30 da noite ele chega, ok? A garota, a Isabela, teria caído às 11h40. Tá tudo certo 10 até minutos, aí? tá. 10 minutos. Chegada 10 minutos. Perfeitamente, 10 minutos. Ok. Num determinado momento, ele diz que deixou a mulher com uma criança de 3 anos e um bebê de 10 no carro e subiu sozinho com a Isabela. Tá certo? Tá certo. Mas que ele, ao voltar para buscar o resto da família, nesse espaço de tempo, teriam matado a menina e jogado ela lá de cima. Ele demorou em torno de 7 minutos. Vamos dizer 7 para aliviar a situação. Então nós temos 7 minutos. Os nossos 10 minutos já sobraram só 3, correto? Bom, mas ele teve que subir, achar a cama para botar a menina no quarto do lado dos filhos e descer. Vamos dizer, na melhor das hipóteses, que ele gastou 3 minutos. Entre a subida e a descida. As duas vezes. Tá. Nós já temos 10 minutos ocupados da morte da menina. Mas há uma mecânica do crime. Supondo-se que tenha sido ele... Supondo. Ele tem que chegar, colocar a menina, correto? Ela tem o ocioide, o ocioide é esse osso da garganta, quebrado, e marcas de dedo na parte posterior, portanto na nuca. Alguém que asfixiou, a esganou. Ele tem que fazer isso, ir lá, cortar a grade. Tá certo? Aí, a primeira tentativa de cortar a rede de proteção foi, teoricamente, seria com uma tesoura. Cega, né? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Tirando um ou outro aqui, todo mundo tem namorado. Alguma costura? Não estou falando costura pra fora. Eu tô falando... Não. Tem? Alguém sabe onde está a tesoura em casa? Eu sei. Só você. Ninguém sabe onde está. Bom, ele teve que buscar a tesoura. Não corta. A tesoura demora 1 ano. Ele volta para pegar um facão. Imagina que o cara está sob tensão, na teoria, porque acabou de matar o filho. A filha. Filhinha. Ele vai e corta a grade. Mas a menina não caiu. Não. Ele teve que descer, buscar a família, vai vendo, colocar onde ele colocou as 2 crianças. Porque a menina não despencou do quarto onde estava. Não foi do quarto não, dela? Foi do quarto onde dormem os 2 filhos. 2. Ele sobe, olha, vai vendo a complicação.
Ele sobe com as duas crianças, deposita as duas crianças, coloca sabe lá Deus onde, para então aí romper a grade, ou seja, e jogar a menina. Pergunta que eu te faço: cadê o tempo? Aí dá 40. Mas há um problema, há uma questão, há uma testemunha. A testemunha diz que viu toda a família às 23h35, 11h35 da noite. Toda a família. Inclusive a Isabela. Toda. Ele tem um bebê de 10, um garotinho de que vai fazer próxima 4 e a Isabela de 5. A testemunha diz: eu vi a menina enrolada. 19 graus. Você enrola quem primeiro, o bebê ou a mais velha? Bebê, óbvio. Mas ela viu exatamente a menina. Que eu pergunto, que é isso que eu gostaria de saber. Se está enrolada como? Como? Porque às vezes a menina podia estar febril, você cobre a cabeça, só fica a área respiratória para fora, o nariz e a boca. Pergunta que eu te faço: se a garota cai às 23h40 e a moça viu às 23h35, resumindo que levou mais 5 segundos para subir, abrir a porta e organizar aquela confusão toda para matá-la? Ou, se ela supostamente tivesse desmaiada para, me desculpe o verbo, se livrar do corpo, me dá o tempo. Me dá o tempo hábil. Mas, uma outra testemunha que mora num prédio com aquilo tudo dark, tudo escuro, diz que viu, ouviu os dois discutindo. Muito bem? Muito bem. Eles têm, vamos dizer que o fato tem ocorrido antes. Nós estamos aqui falando de suposições, claro. Nós não estamos lá? Claro. Ele tem, mas o fato estava consumado. E nós vamos falar que este crime pode ter acontecido antes. Um espancamento. No carro. Ok. Poderia ter sido. Vamos chegar. Porque muita gente falou que tinha sangue, mas agora já não é mais sangue. Depois você me dá o preço do caderno aqui que eu estou rabiscando todo. Né? Aí, resumo. Eu pergunto a você. Vamos raciocinar. Num determinado momento, essa moça que viu com 23h35. O cara entra, tem que discutir com a mulher, mas a essa altura, uma vozinha grita: para, pai! Ou grita: para, pai! São duas maneiras de gritar. Me lembrei de Procópio Ferreira, dando aula. Resumo: para, pai, quer dizer, meu pai está me agredindo, para, pai! Quer dizer o quê? Alguém está me maltratando, meu pai, vem cá. Estou chamando o pai. Tinha que, nesse interregno de 5 minutos, discutir, agredir a garota, ela gritar para pai, levar a garota a consciência, cortar a coisa, jogar a garota com uma frieza para alguém que está discutindo. Então o ambiente não é calmo. O ambiente não é um ambiente de crime profissional. É um ambiente convulsionado por uma emoção extra que teria havido por alguma razão. Me perdoa. Não dá tempo. Por quê? Porque crime se olha de trás para frente. Crime não se olha a partir do ponto daí para frente. Você tem que pegar o horário 23h40 e retroceder. Porque estes horários não têm condição de bater. Por quê? Porque todos nós estamos aqui calmamente conversando e já tomamos uns 15 minutos. Tranquilo. Então, o que eu quero te dizer? Ok, esse é um aspecto. Então, nós sabemos o seguinte: em 7 minutos,
que foi a segunda levada dele para a garagem para buscar o resto, a perícia está tentando descobrir se existia uma terceira pessoa na cena que seria do crime. Uma terceira pessoa. É isso que eles estão buscando. Por isso eles encontraram uma pegada na cama do quarto de onde a menina foi atirada, para ver se os 22 pares de sapato dos dois combinam com aquela pegada. Por isso que ontem estava saindo com um monte de sapato lá. Exatamente. Eles saíram com... Para coincidir. Ver, não, este é o sapato. Por isso buscaram uma fita ontem, lá em Guarulhos, no centro comercial e no supermercado, que antes desconfiava-se que teria sido numa lanchonete, mas foi no supermercado e não se sabe se ainda, para ver não só de que maneira a família fita, que hoje foi divulgada, está na internet, é um casal normal. Os dois filhos, a menina e o mais velho, ele empurrando no carrinho, a mulher com o bebê no colo, depois as duas crianças correndo atrás do pai brincando. É uma cena normal. O que querem ver é essa normalidade. E uma segunda questão: que sapato os dois estavam usando para assemelhar com algum par de sapato que porventura foi apreendido. Mãe, acho que pode dessa água aí. Mães, aqui não tem água. Pega a água lá, Gabiru. Aqui tá difícil. E cappuccinos, Gabiru, cappuccinos. Aí, obrigado. Moral da história. O que acontece? Mas e se o crime aconteceu antes? E se o crime aconteceu? Ok. A menina tinha algumas lesões, correto? Então vamos ver quais são as lesões que, em princípio, a menina tinha. Por quê? Porque até agora o laudo, que deveria, talvez, na minha opinião, ter saído, que era o de necrópsia, o que diz o que arrebentou dentro da menina, ainda não saiu. E já fizeram uma equipe multidisciplinar para estudar o laudo, anexando os outros laudos. Fizeram 5 perícias no local. Obrigado, meu irmão. Não é, obrigado, é porque estão me dando água, finalmente, porque eu achei que eu já estava aqui numa solitária. Tem direito à água, tem direito a catando, tem direito a nada. Não, eu já estou meio quebrado. Aí, resumo da carruagem. A menina tem lesões. Quais são as lesões da menina? Vamos de cima para baixo. Imagine um corpo humano. Ela tem uma pequena hemorragia no cérebro. Ela tem, na parte da nuca, marca de dedo. Teoricamente, marcas de dedo e o ocioide quebrado. Correto? Ela tem as pontas dos dedos arroxeadas. Isso explicaria a esganadura, junto com uma mancha no coração e uma mancha no pulmão. O pulso direito quebrado. Um osso da bacia quebrado, vítima da queda, que talvez tenha sido amparada por um coqueiro. E ela tem arranhões no braço e arranhões na perna. Os arranhões no braço e os arranhões na perna podem ser, mas a minha dúvida é a seguinte, eu vou repetir, eu estou fazendo suposições, é um olhar sobre um crime. O que acontece? Quem tem filho aqui não vai perambular com uma criança a 19 graus com sainha curta e camiseta de manga curta, porque a criança pega uma pneumonia. Né? São 19 graus e venta. Ela estaria, teoricamente, a não ser que a tenham tirado a roupa, ela estaria de manga comprida por causa do frio. Uma roupinha, um moletom, ou normalmente um domingo. Mas a roupa que ela caiu não era essa. Ninguém sabe da roupa. Mas não viram o corpo ali? Não... Essa é outra incógnita que eu vou chegar lá. Vou até anotar, porque... A roupa. Fashion. Aí, ela caiu com alguma roupa. Isso, mas acontece o seguinte. Ela cai com uma roupa. Chega o resgate, ok? A menina tá morrendo. Quando entra, não vai deixar nada grudado no corpo dela. Tira, é a primeira providência.
para poder liberar todo e qualquer teórico incômodo para começar a cuidar da menina. Ela não morreu no hospital, ela morreu a caminho de... E eu não sei, sinceramente, eu perguntei para 2, 3 pessoas e ninguém sabia da roupa. Eu não sei se a roupa foi para perícia. Pode ter ido. Mas até agora ninguém falou nesse assunto. E a roupa poderia ter um ingrediente, se é que a roupa existe. Um ingrediente. A roupa poderia ter algum último contato e poderia fundamentalmente mostrar a sujeira de quando ela caiu. Correto? Uhum. Porque não só o buraco que está ali no chão, mas também a roupa registrariam se o impacto foi direto ou se tem um talo de coqueiro lá, se realmente cortar o coqueiro para ajudar a liberar o corpo da menina, facilitar o trabalho do resgate, passa uma faca, joga fora e ali seria uma prova. Ok. Mas a menina tem esse tipo de marca. Vamos falar dos arranhões sob a premissa de que algo aconteceu antes. Esqueço. Ela tinha uma marca na testa. Digamos, numa questão hipotética, ela está no carro. Está no carro. Correto? Uhum. Então, que procó qualquer, ela começa a chorar e alguém dá uma tapa na menina de mau jeito. E ela bate na parte de cima do cinto de segurança, com a testa. Correto? Uhum. Pá! Ali é duro. Bem duro. Ali é duro. Correto? Uma tapa qualquer. Muito bem, ela tem uma marca. Essa era uma das buscas da perícia. Não tem sangue, ficaria o sangue. Correto? Não tem sangue no carro. Não tem sangue no carro, segundo publicou já tarde da noite a Agência Estado de São Paulo. Mas depende da pancada, também não pode ser que não saia sangue, né, Marcelo? Mas fica vestígio não, fica, de pele. Se você bater, tá. Fica vestígio de pele, não tem jeito. Pele fica. Tá. Aí, você tem uma questão. Que tipo de arranhaduras a menina tinha? Olha, se a arranhadura está com vermelhidão, na borda um pouco de sangue, por aí, foi coisa recente. Se está roxo, não foi coisa recente, foi coisa de 1, 2 dias. E se está amarelo depois, é quando a gente dá uma porretada numa mesa. Primeiro fica vermelho, depois fica roxo, depois fica amarelo. E a perícia, evidentemente, já tem uma visão disso e não divulga. Mas a menina tem claramente um quadro de asfixia. Qual é a conclusão? Essa menina teria sido asfixiada. A partir desse ponto, confirmando-se a ideia de que ela caiu, e hoje a perícia dá 100% da queda, alguém quis se livrar daquele corpo, sob o pretexto ou a ideia de que ela caiu, de que ela estava morta. Não, aí ela estava morta e quis simular um ambiente de que ela teria sido jogada por alguém. Porque uma criança de 5 anos não vai levantar, tentar pegar uma tesoura para cortar e não dá, ela vai buscar o facão, não deve nem alcançar na E a altura, não dá. Aí não dá porque ela, alguém subiu ali. Alguém subiu naquela cama para cortar aquilo. E alguém que subiu tem que ser alguém com uma estatura baixa, em torno de 1,70 m, 1,60 m. Porque teve que subir na cama para alcançar. Para cortar. Porque ontem no Super Pop botaram lá uma rede, mas era uma coisa plastificada, que não se usa. A rede de tecido, né? O neste ali era outro. É nylon, né? Era aquela coisa mais escura, preta, que tem mais resistência e até mais dificuldade de romper-se. Quem cortou, evidentemente, foi um adulto.
E aí não tem o meu tamanho, 1,86 m. Não precisava subir na cama. Porque não precisava subir na cama. Com certeza. Com toda essa aflição. Então você tem, hoje, um quadro que é o seguinte. Uma menina que foi asfixiada e não morreu. Que, teoricamente, alguém poderia... Agora nós vamos para poderia. Alguém poderia ter achado o seguinte. Alguém poderia ter achado o seguinte. Morreu. O que eu faço? O que eu faço? Repara que tudo isso que nós estamos falando, sendo quem seja, a não ser um assassino profissional, e se fosse um assassino profissional, estava se lixando de jogar a garota, deixava ela morta lá e... embora. Porra, jogava 10 no viado e ia ver o que dava no bicho no dia seguinte. Né? Não ia ficar ali... Tentando cortar perdendo tempo. Não ia perder tempo. Rezende, eu vou... Faz um comercial. Eu vou fazer um comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Acho que tá todo mundo entendendo. Mas eu tô com medo. Sim, beleza. Mas é legal, é Agatha Christie, colega. A gente tá esclarecendo. Mas é muito louco. Vamos, porque o Rezende, ele tem muitos anos fazendo isso. Você não lembra? A manja. O cara... O PCC, ele que matou a treta. Olha a estatura, tudo. Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui pra concluir a história aqui do caso Isabela Nadoni. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Meu nome é Duas Sombras. É que é o seguinte, quando eu tô andando, que o sol tá parado igual o sol tá aí aparece uma de um lado. Quando o sol tá aberto, aí aparece uma de um lado do outro. Vou cantar primeiro. Quando cheguei lá, achei engraçado. São Pedro bebo na porta deitado. São Lucas querendo matar São Geraldo por causa de um litro que tinha quebrado. Adivinha o que aconteceu? Levei pau pra danar. Por isso que houve o pânico. Estamos de volta. Aqui no Pânico, hoje Marcelo Rezende, estamos falando aqui do caso da Isabela. O Carioca tinha uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pro Marcelo e por que não está sendo feito? Eu também não tenho conhecimento se isso é legal ou não. A criança de 4 anos não pode ser ouvida? Pode. Pode. Legalmente ela pode ser ouvida, é um dispositivo. Porque é a única testemunha, assim, chave, na coisa. É inocente pela criança, pode falar na inocência, sei lá. É difícil de manipular, né? Essa foi uma hipótese cogitada. Ela pode ser ouvida porque a lei permite. E do meu ponto de vista, o promotor, que teria que concordar com a questão, o promotor foi extremamente prudente em poupar a criança de mais um sofrimento. Ela já perdeu a irmã. Ele já perdeu a irmã, que é um menino. Ainda pegar essa criança, por mais habilidoso que seja, quem vai interrogá-lo, né? Ainda submeter esse menino a mais essa dor de ter que contar, porque repara, hoje ele tem 4 anos. Dependendo do rumo que esse caso vá, cria um trauma e pode ser que essa criança acabe servindo como um conduto para a prisão dos próprios pais. Então eu acho, minha tese, eu faria o mesmo por uma questão humanitária. Eu deixaria a criança de fora porque tem adulto demais já investigando o crime. Se uma polícia desse tamanho, com 2 dos institutos mais capacitados que eu conheço, porque o IC, o Instituto Criminalista, e o IML aqui, tem alguns dos melhores profissionais, não é do Brasil, não, do mundo, com equipamentos sofisticadíssimos. Você tem um sequenciador de DNA lá, que vai fatalmente chegar a alguma conclusão. É que também tem que levar em consideração o seguinte: essas perícias demoram. Tem que fazer cultura, tem que crescer não sei o que e tal. Não pode ser do dia para a noite, correto? Em uma semana resolver, né? Eu não entendo o laudo da necrópsia porque não saiu. Né? Porque o laudo anatomopatológico vai ali no microscópio ver. Esse é que eu ainda
não entendi. Deve ter alguma coisa mais complicada. Eles devem... Foi chamada uma outra equipe. Eles estão analisando. Como disse a delegada Elizabeth Sato, que é muito competente, é a chefe ali da seccional, é preciso ter cautela nisso, não é? Porque, enfim, vai deixar alguém na cadeia. Já tem 2 que podem não ser os culpados. Então, ouvir a criança, eu não ouviria. Me parece uma barbaridade. Porque essa criança já está traumatizada o suficiente. Você viu o que as crianças falam? A pequena, o pequenininho não. Mas essa pergunta toda hora, estão na casa dos avós, ela pergunta toda hora, cadê minha mãe? O menino pergunta. Cadê meu pai? Está dizendo que eles estão viajando. E tal. Tá louco, Cadê? Não dá para tortura, fazer. é tortura. Claro, agora, essa é a palavra. Entendi. A polícia, ela prende, no caso, os suspeitos, o pai e a madrasta. Pra quê? Pra ver se o cara, logo ele entrega o negócio? Olha... Porque, a princípio, foi um ou foi outro. Não. É muito difícil se acreditar que exista uma terceira pessoa que fez isso. Ele falou que brigou com o pedreiro. Vou contar uma história pra você. É aquilo que você tá falando. Pra que prenderam os caras? Por que eles estão presos? Vou contar uma história pra você sobre esse negócio de prisão. Vou contar exatamente o inverso. Quando morreu o casal Richthofen, nossa, e teve a cena do crime, você tinha uma filha despedaçada chorando e um menino despedaçado chorando. Pega os registros todos da imprensa, era uma comoção da imprensa com dor, pela dor daqueles filhos. E a menina tem um transtorno de personalidade clássico. Ela premeditou cada segundo da morte daqueles pais com requintes, não é de crueldade, com requintes de tentativa de dissimular o crime. Se um daqueles tarados não vai comprar uma motocicleta, ia ser feio para investigar, porque ela fez a regra certinha. O que acontece? Prendem esses 2. Eu não vou cometer a leviandade de falar em coação psicológica. O que é isso? Pega os 2, coloca um em cada canto, em celas separadas, isoladas, e deixa lá. Isso vai criando na pessoa a barreira psicológica que você cria para se defender. Isso vai se diluindo com o tempo. Pô, vem cá, só quem foi preso sabe o que é ser preso. Eu fui preso no sequestro do Medina no Paraguai e fiquei lá na cadeia porque fui lá achar o sequestrador e acabei achando e acabei preso com ele. Pô, não Paraguai, sabia. Eu dizia os caras, meu irmão, os caras que são, mas não tá preso também, que o senhor vem invadir aqui e achar os caras. Eu fiquei lá na cadeia. Pô, só quem ficou na cadeia sabe o que é cadeia. O primeiro dia você tem resistência, dorme. O segundo, no terceiro, até você se acostumar com a cadeia, você virou bandido, porque aí você já fica com a cor da cadeia, com o cheiro da cadeia, aí lambeu. Aí já tá tudo certo. O que acontece? Essa coação psicológica, essa pressão psicológica, é evidente que ela existe em qualquer prisão, já por si só. Eu estranhei, nesse tempo todo, já que existem, segundo as autoridades, contradições nos depoimentos, por que não houve um segundo depoimento? Porque até agora eles só deram depoimentos como testemunha, e não como acusados. Isso. Aí, essa é a primeira questão. Falar em fazer a cariação. Falar em fazer depoimentos, aí sim, como suspeito. Falar em fazer reconstituição no crime. E não fizeram. Você imagina esses 2 isolados? Né? Vamos raciocinar. Esquece o Alexandre e esquece a Ana Carolina Jatobá. Vamos pegar 2 hipotéticas pessoas em situação semelhante. Começa assim. Vou defender a Maria, porque ela é mãe dos meus 2 filhos. Tem 2 filhos, claro. A Maria. E o José está lá firme.
mas o tempo vai passando. Vai crescendo. E o vazio vai crescendo. E aquele cimento psicológico que você entrou, você põe na cabeça. Tô firme. Vou nessa. Não vou falar. Vou até o final. Fica num chão de cadeia frio, sem cobertor, sem colchão, e vai vendo o tempo passar. E dentro de você existem um silêncio e um grito. O silêncio é o silêncio do ambiente. O grito é o grito das suas dúvidas, o grito das suas revoltas, o grito seja lá do que for. Então, nesse momento, você tem N possibilidades de porquê. Agora, a polícia não é uma desavisada. São profissionais de extrema competência que estão investigando conforme o ritmo vai. E mais. Você acha que a polícia já sabe quem foi? Não. Você acha que não sabe? Não tem certeza? Não tem uma prova que fala, não, é isso aqui... As provas virão, do meu ponto de vista, dos exames feitos pelo Instituto de Criminalística e pelos os laudos também. Mas você acha que a polícia trabalha com a hipótese de ter um terceiro cara? Trabalha, pelo menos o próprio... Você liga pros caras, você tem os seus amigos lá, e aí... Ou você vai na intuição, né? Eu vou conversando com um, tem converso com outro, pergunto para um, pergunto para outro e tenho sempre a precaução de não cometer nenhuma leviandade, de afirmar, porque como eu disse, são vidas em jogo, todas, sem exceção. Claro, mas então você acha que a imprensa, sei lá, a mídia em geral, tá culpando os caras... Já tá meio que culpado lá, tá todo mundo já meio que com certeza. E a pressão pública atrapalha a investigação também, né? Olha, eu já vi pressão, se um juiz, se um promotor, se um policial, enfim, se eles trabalharem em função do clamor popular, nós podemos ter um novo caso Daniela Pérez. Olá. Né? 92. O caso da Daniela Pérez, eles em princípio foram presos pelo clamor popular. A tese, enfim, pode ser que eu esteja enganado, mas a tese de prender alguém pelo clamor popular era como se... Então, não se dava um habeas corpus para Suzana Richthofen, que já reconfessa e condenada, que teve direito a um habeas corpus e foi pra praia, e nem por isso foi linchada. Alguém viu a Suzana Richthofen sendo afogada pela cadeia? Não, ele estava usando bloqueador importado. Então, então eles vão ficar 10 dias, na cadeia. Não, 30 prorrogáveis por mais 30, segundo decisão do magistrado. Pode prorrogar por mais 30? Pode, mas eu acho muito difícil que prorrogue. Ou a casa cai, ou a casa levanta. Então, quer dizer, ou a polícia vai achar uma prova que fala, não, realmente foi assim. Ou alguém vai entregar Porque a Richthofen, ela também vai confessar o negócio. Ela ficou uns dias e soltou. A Richthofen foi isso. Ela ficou uns dias e acabou descobrindo e ela acabou falando. Não. Depois de reconfessa, ela foi solta, estava presa. Não, mas quando até descobri que foram os irmãos Cravinho e tal, ela passou um tempo, não foi presa quase que em seguida ao crime. A polícia apertou de uma tal ordem que ela confessou. Nesse momento, até esse instante, ninguém confessou nada. Vai caber à polícia, ao Ministério Público, que é, na verdade, o dono de toda a investigação, e quem denuncia, vai caber aos dois provar que aqueles dois praticaram o crime ou não. Né? Mas tem que provar. Não pode prender as pessoas porque a gente acha. Como não se pode botar o dedo na cara de ninguém, a gente precisa ter muita precaução com isso. Mas não tem informações meio aquele negócio do sangue no carro? Primeiro disse que tinha. Depois não tinha. Então, mas como é que lança? Como é que fala? Quem lança essas coisas? A imprensa não pode chegar e falar que tem sangue no carro se alguém não deu informação. É capaz de condenar os dois? Que nem os casos escola base que na verdade era mentira. A imprensa deu uma notícia que não era verdadeira. Mas eu tenho uma tese sobre essa questão. Se você me disser que a imprensa naquele momento deveria ter ido atrás da informação
que a ela foi dada, eu concordo com você preliminarmente. Mas há uma segunda questão. A segunda questão é simples. Quem deu a informação? Se você é uma autoridade, seja em que status você tem, seja você policial, seja você um juiz de direito, seja você um ministro, enfim, em qualquer circunstância, quando você abre a sua boca, você tem que pensar o que você está falando. Por isso que eu estou dizendo negócio do sangue, porque falaram que tinha sangue no carro. Não, só estou me reportando à questão da escola base. Autoridades falaram, relataram cada ponto. Se você não checou. Mas é muito difícil. Eu vou te contar um caso que nós decidimos anteontem. 2 casos seguidos. Anteontem gravaram a mãe da menina, lembra? Ela foi buscar as tarefinhas da neném na escola, ela voltou, algumas equipes estavam lá gravando a chegada dela. Ela conversou, de repente ela viu que estava sendo gravado. E ela pediu que não colocassem no ar. Nós não colocamos no Rede TV News. Respeitar. Porque precisa respeitar o ser humano. Aquele é um ator. E como que era Aí, ontem, a polícia pega e consegue elucidar o sequestro da ex-família e do filho do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Todo mundo estampou o rosto daquelas 2 crianças. Pega o Rede TV News, vai ver o que a gente fez. Efeito no rosto de todo mundo. Sabe por quê? Primeiro que o Estatuto da Criança e do Adolescente inviabiliza você mostrar. Segundo, o pai, por mais pai que seja, não tem direito sobre aquela imagem, que pertence àquela criança e ao futuro dela. Porque na escola, na esquina, só vão falar daquilo com ela. Então a gente precisa, quem trabalha nesse negócio, que lida com o que há de mais primitivo no ser humano, que é a violência, só você olhar o primeiro momento da criação, né? No 6º dia nasce o homem e nasce a mulher. Daqui a pouco tem uma cobra estelionatária, a mulher já metendo um par de chifre no Adão, o Adão já topando um homenagem ao Truá, e já tinha virado uma suruba monstra. Agora, Marcelo, eu reparei que no aniversário... Não é. Dá licença, eu tenho que fazer mais um break pra rede. Nós vamos voltar a esse assunto, tem um monte de perguntas. Sim, daqui a pouquinho você terá a primeira pergunta. Aqui a gente volta já com o Marcelo Rezende. Ao banheiro? Exatamente. Uma Madonna pra relaxar. Meu nome é Geraldo, José Geraldo Ferreira, que eu quero cantar essa pra galera. Raul, Guida, eu vi as pedras, eu vi a estrela de Davi entrar no céu, e aquele que tiver que eu tô mentindo, eu tiro o meu chapéu. É por isso que eu vou punk da punk. Simbora, hemorroida! Muito bem, estamos de volta aqui com o Pânico na programação da Jovem Pan e agora Fininho vai falar, Fininho. É isso aí, Emílio, maravilha, hein? Mais uma semana maravilhosa e eu trouxe aí bastante novidade, Emílio. Nós estamos passando por uma reformulação, tá? Depois de muito sucesso, são 10 anos de trabalho de todo o nosso grupo, de todas as nossas marcas, e quero comunicar aqui o Brasil inteiro que o nosso grupo agora passa a partir de hoje se chamar Grupo Zelaquete. Zelaquete, tá vendo? Eu sabia que ia pegar esse Zelaquete. As novidades são boas, né? Você sabe que pra gente poder continuar tendo essa grande qualidade, tá? Ele está com uma nova roupagem. Então eu quero avisar todos os nossos clientes que todas essas mudanças são para melhorar as nossas tecnologias, a satisfação de estar desenvolvendo o melhor produto de moda do Brasil entre todas as nossas marcas que compõem o nosso grupo, com novos designs, novas ideias, enfim. O que era bom agora fica melhor ainda, Emílio, muito mais conceitual. Por exemplo, a Denúncia Jeans, que é o melhor produto de alta qualidade, com condições de pagamento e conceito em moda,
continua surpreendendo, tá? Adquirindo novos clientes no Brasil inteiro e satisfazendo muitas pessoas, principalmente através daquela promoção no varejo aqui para São Paulo de calça com stretch, tá? Feminina a R$ 69,00. É um grande sucesso. E também a 6-One Jeans, que continua conquistando o público jovem, porém tem crescido e muito sua faixa etária, conquistando um novo perfil de consumidores. Essa é a nossa nova ideia e nós iremos trazer para você, ao longo da semana ou mais uns 10, 15 dias, as grandes novidades e lançamento do novo conceito do Grupo Zelaquete. Então, tá combinado. E qualquer coisa você entra aí no site www.denunciajeans.com.br. Exatamente. Obrigado, Falou, Emílio. bonito. Você caprichou hoje porque o Rezende Caprichou, tá aqui. Ah, com certeza, né? Esse método, você vê que o programa hoje tá gostoso, ninguém pisca, só prestando atenção. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Meu querido Rezende, eu sei que você é um cara, você é um jornalista muito experiente, você inventou lá aquele programa que foi um grande sucesso na Globo, Linha Direta. Depois você fez na Record, agora você está na Rede TV. O que eu não consigo entender é o seguinte, porque quando a gente julga, eu estou falando a gente como leigo, né? Um caso assim, você vai meio no comportamento da pessoa, né? Você fica olhando e falando, pô, não é possível que isso tenha acontecido. Vendo essas imagens hoje que já estão na internet, provavelmente os programas vão mostrar hoje, eles no supermercado, fazendo uma compra ali do ela no carrinho do supermercado. Uma normalidade. É um negócio normal. Família de margarina. A madrasta dando a mão. Parece que cuidava bem daquela menina. Parece também que... Porque se a madrasta... Vamos supostamente falando, né? Hipoteticamente falando. Você melhor falar hipoteticamente, não vai levar um processo já lá. Para, moço. Eu tô falando assim como quem tá... Nós estamos conjecturando. Exatamente. Parece, é incrível. Por isso que esse caso também, a gente fica discutindo horas e horas, qualquer família, qualquer mesa de bar, qualquer lugar. Cada hora é uma informação diferente. Porque você né? não consegue, o cérebro da gente não consegue compreender com essa dúvida. Até porque não tem grana no meio, que seria uma coisa mais, foi por grana, não tem nada. Qual era o relacionamento da madrasta? O que foi que aconteceu, Rezende? Aí eu te pergunto. Aí tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Não, mas tem uma pergunta que antecede a essa. Por que Isabela morreu? Porque ela caiu. Não, disse que estava viva lá embaixo. Por que ela morreu? Eu não estou perguntando como ou de quê. Tem que ter uma causa. Correto? O que ela tanto incomodava que ela morreu? Por que talvez ela incomodasse? Ou ela não incomodava e foi um repente de alguém? Ou foi uma vingança? Ou brincadeira. Um acidente. Ou foi acidente não? Cortar grade é um acidente. Esquece. Não é possível. Acidente, essa chance é a mesma de eu me tornar sócio da Rádio Jovem Pan daqui a pouco. Dono DC me der 50% do negócio. Esquece. Que tem sangue na rede, não é? Que tem sangue na rede. Esquece. O cara passou a rede sem toda querer mecânica, e caiu. Mas por quê? Essa é a questão. Por que Isabela morreu? Por que ela foi a vítima? Por que ela foi a vítima? Ora, olhando o vídeo da internet, tá aí. Vai entrar lá, tá, toda a internet está mostrando isso. O que acontece com esse vídeo? Na parte da tarde, tem-se o primeiro vídeo, estão buscando um de uma lanchonete, esse existe. Ela tem uma criança no colo da mãe, portanto, o bebezinho, filho do casal. A Isabela, com um irmãozinho de 4 anos, próximo a 4, tá no carrinho. O pai empurra o carrinho, os dois brincando, e a mãe, a madrasta e mãe dos outros dois, vem atrás carregando o filho. Numa cena típica de família. Depois eles vão, eu ainda não sei o que eles compraram, porque dependendo do que eles compraram,
pode significar uma coisa, pode significar outra. E se eles entraram naquele mercado e no meio das compras tem brinquedos para as crianças, significa outra coisa completamente diferente ele entrar no mercado e comprar carne para fazer um churrasco na casa do sogro. Mas teoricamente poderia ter uma tesoura também na compra. Facão. Poderia. A compra pode trazer, falar muito mais do que a gente imagina. Entendi. Aí, o que acontece? Depois ele se dirige para pagar. Como ele tem que pagar e o carrinho supostamente está ocupado, as duas crianças estão rodando ali brincando. E a madrasta numa posição que está cuidando do menor e vigiando os outros dois. Certo. Não se tem um ruído na cena de ou tá lá atrás, ou empurra daqui. Sai daqui, Isabela. Não tem nada disso. É uma cena típica de família de qualquer um que tem filho. Ok. Eu não sei o horário da fita. Sei apenas que teria sido na parte da tarde. 6 e pouco. É 6 e pouco? 6 e meia. 6 e meia. Ok. Eles vão jantar na casa do sogro. E jantam. E aí? Não tem também nenhum ruído. E voltam para casa. Normal. Mas a menina tem marcas de asfixia, já está praticamente provado que ela foi asfixiada. Eu acho que tem terceira pessoa. Tem machucados, arranhões que não se sabe quando esses arranhões aconteceram. A menina despenca. E na teoria, um coqueiro, porque se você lembra da frente, da onde a menina caiu, como tem uns coqueirinhos ali, e tem um que está supostamente cortado. Né? Moral da história, a queda é amortecida, né? Nós estamos falando da teoria, e o promotor diz, pode ter uma terceira pessoa na cena do crime. Que eu acho mais provável. E eu pergunto a você, e se tiver? E por quê? E por quê? E mais. Se mais. tiver, é uma loucura. Mais. Enlouquece de vez. Mais. Se está junto com quem? Com os pais? Com o pai e a madrasta? Quem deixou entrar essa terceira pessoa? Por onde entra? Porque é simples. O pai grita, tem um ladrão. Ele grita às 23h40. Correto? 23h40 ele grita. Cara com a camisa preta. A polícia, isso. Ele liga para o 190. Esse é um aspecto que cada um, como bem disse ontem, o doutor Eduardo Leite, que é um dos mais brilhantes advogados criminalistas de São Paulo, ele disse, cada um tem uma reação, mas 99% dos pais, ao olhar a sua filha caída no chão, eu vou esperar resgate, eu vou pegar ali, pô, ali do lado tem hospital, vou entrar e levar e salvar a menina. O instinto de proteção. Câmera... Você pega no colo, sai correndo e tenta salvar. Não tem câmera de segurança no prédio? O prédio tem câmera de segurança, correto? Mas não grava. Não tem fita. Mas aí tem uma questão. E tem a câmera Mas tem uma questão. Que essa questão, teoricamente, já foi anulada. E se alguém colocou a menina no chão? O porteiro, que já foi transferido, a essa altura, reza a lenda, que ele estava meio sonolento. Domingo, 11h da noite, um prédio pouco habitado, o prédio não parece prédio que não, novo, né? O prédio é novo, parece que não tem 50% ainda da ocupação. Moradores. O porteiro estava ali. Não há ângulo. Ele tem o ângulo direto de onde a menina caiu. Mas se alguém saiu pela porta, digamos, de serviço,
ele não tem ângulo. Por quê? Imagina o seguinte, raciocina comigo. Tem o prédio, na parte de frente do prédio, de quem está olhando para o prédio, a cabine está à direita. A cabine onde fica o porteiro. Ele olhando, correto, ainda para quem está de frente, se ele virar a cabeça para o lado esquerdo dele, portanto para o meu lado direito, que eu estou olhando de frente, ele vê onde a menina caiu. Tá certo? Mas o outro lado, que a porta sai a porta de serviço, ele não tem ângulo, porque tem uma parede do prédio. Ele não vê. A pessoa ainda teria que fazer o retorno por trás do prédio para largar a menina. Mas, assim, o tempo não dá. Por isso que eu digo, tem que raciocinar para trás. Para trás. Mas nesse caso não tem a marca da queda na grama? Tem a marca da queda. Você não vai ter essa marca. Mas aí tem uma coisa da perícia que é outra coisa que eu não estou conseguindo entender. Eu já vi uma boa quantidade de crimes, mais do que eu mereço. Correto? Ok, eu já vi a perícia ir no lugar uma vez, 2, mais 5 vezes. Eles foram 5 vezes lá. Eu não me lembro. Eu, sincero, pode até ter ido. Pode voltar na reconstituição, mas aí baba. Sabe, então, mas baba? isso aí, você está falando de eles terem voltado 5 vezes, me parece que... Tem dúvida. Tem muita dúvida. Porque falou, não, isso aqui tá assim... Vamos ver, vamos melhorar ali. Volta lá e dá uma olhada nisso. Vamos ver isso aqui. O que a gente falou do sangue, né? Tem sangue, não tem sangue. Melhora, não melhora, tá estranho. Deixa história, hein? Que história, hein, Rezende? Deixa eu contar uma história aqui. Que história, hein, Rezende? Tá louco. E tem uma questão, meu amigo, que eu não quero cometer nenhuma leviandade. Nenhuma. E aqui quem fala é o cidadão. Eu espero que não tenha nenhum efeito político próximo de eleição para que se resolva ou não se resolva o caso. Porque, baba, a eleição está perto. Verdade. Tudo conta nesse mundo. Esse não é um mundo que ninguém vem a passeio. Ninguém vem a passeio no mundo. Tem que fazer alguma coisa. Resumo dessa história. Como pode? Vamos raciocinar que nem eu estava conversando com Bola ali da porra. Ele que cozinha mal. Ele pagou uma conta, mas tá tudo certo. Aí, o que acontece? Você começa a fazer um arroz. Um arroz. Você bota lá um pouco de óleo, um pouco de cebola. Para quem gosta de alho, põe alho. Eu não gosto de alho, então eu não ponho. Aí você dá uma fritadinha no arroz. A água já tá quentinha. Você bota um pouco de água proporcional ao que pôs do arroz. Aí você descobre que a água foi demais. Aí você põe um pouco mais de arroz. O que estava cozinhando ali já não cozinha como outro. Aí você descobre que aquele arroz que você colocou absorveu muita água e faltou água. Aí você põe mais água. Mas aí faltou sal. E nós já estamos na 4ª vez. Quase um risoto. Por fim, não, vai comer um frito. Aquilo ali tá um sururu. Horroroso. E você pega um caldo desses que vende em pacote e joga ali dentro. Aí, meu camarada, você vai comer pão com alguma coisa. Azeda de vez. Resumo dessa carruagem. Eu imagino, perícia foi a primeira vez. Pegou o que aparentemente para ela era claro. Volta a segunda vez. E leva novos equipamentos. Leva luminol. Não sei se vocês sabem o que é. Sangue, né? É um componente. Você joga aquele produto, apaga todas as luzes. Você tem uma pequena luzinha, como se fosse uma luz fosforescente. Um neonzinho. Um neonzinho. Você acende o ambiente, fica azul. Tipo de boate. Adoro. Né? E aí, onde tem resquício de sangue, aquilo brilha para um registro de sangue. Ok. Brilhou no carro e já não tem nada. Resumo. A perícia volta a segunda vez. A essa altura que volta a segunda vez, por mais que o ambiente esteja preservado,
já patinhou tudo. Já mexeram lá. Já mexeram pelas... Cabrini foi lá. Aí volta a segunda vez. Vão com o pau infinito. É complicado. Volta a segunda... Volta a segunda vez. Aí volta a terceira vez. Correto? Para elucidar outras dúvidas. Volta de novo. Bom, aí na quarta vez, nós só temos uma única certeza. Dúvidas não faltam. Dúvidas não faltam. Reúnem as equipes para que elas discutam aqueles laudos e voltam para fazer mais coisa. Resumo. Alguma mecânica, e aí não há dúvida, alguma mecânica do crime que eles não estão, até ou não estavam, pode ser que daqui a meia hora esteja, que não está, deve ter algum perito que diz, não, mas eu não concordo, porque existem as questões da perícia, que são químicas, mas existem outras questões que são de literatura, que o cara vai com a prática, não, mas essa é tal coisa, essa é tal coisa. E para as 5 vezes é que eles estão precisando fechar um laudo ou laudos que estejam muito seguros, porque aí é uma opinião. Uma opinião. E todo mundo tem uma. Porque não há uma testemunha consistente. Não tem testemunha. Não, todas são aquelas lá, o vizinho. Cai no tribunal. Cai no tem, tribunal. Não tem, Acontece igualzinho foi ontem no Super Pop. O moço não tem nada a ver com isso. Começa a perguntar para a moça que diz que viu no elevador. O advogado de defesa faz assim. Como é que a senhora sabe que aquela menina era Isabela? Ela te dá... Não estou dizendo que essa senhora vai fazer isso, você nem quer. Se é senhora, o senhor, porque hoje distorce a voz, você já não sabe mais quem é. Mas como é que o senhor, a senhora, sabe que é? Não, eu vi o rostinho da menina, perfeitamente. E como é que estava posicionado o outro? Estava assim. Aí o cara disse, mas estava 19 graus. O pequenininho não estava enrolado numa coberta? Só Isabela. Porque a coberta, enrolado na coberta, já te leva a uma outra conclusão. Qual é? A menina já estava desfalecida, semiconsciente. Enrolaram para dar um migué. Ora, peraí. Como é que é isso? Porque induz no tribunal. Com certeza. Aí, vai pro segundo, terceiro round, o advogado diz assim. E como é que, quem estava carregando a criança? Era o pai, não sei o quê. Aí pergunta. E o pé estava para fora ou para dentro da coberta? Aí a moça, ou o moço diz, não, o pé estava para fora. Estava com sapato ou sem sapato? Aí a moça diz, não, estava com sapatinho. Que cor a coberta? Não sei. Nossa, mas coberta chama atenção, se é preta, branca, vermelha. Não, não estou dizendo que seja isso que vai acontecer. Eu não tenho a certeza. história de ontem, do moço da entrevista. Eu escutei. Não, minha mulher me contou. Não, quando eu cheguei, não sei o quê. Por último, eu deduzi. O verbo é deduzir. Então, você precisa... É por isso que eles estão sendo... esses dois institutos, tanto o IML e o IC, o criminalista e o médico legal, ali, os caras têm uma... Os caras são fera, né? Aí os caras têm uma reputação, né, muito grande. E a polícia está... A polícia... Eu acredito que vai acontecer o seguinte. Se o juiz... E ontem teve uma questão que eu também não consegui entender, é evidente. Eu não sou advogado, mas eu não consegui entender por que foi pedido um habeas corpus antes de uma medida de revogação da prisão. Por quê? Porque entregaram no tribunal, quem vai decidir, um desembargador, se os caras vão continuar presos ou não. Normalmente a mecânica é você pedir uma medida de revogação da prisão. Que tanto até o delegado pode dar. Dizer, eu não preciso mais estar com eles aqui. O que eu tinha que fazer, já fiz. E não. Alguma coisa na cabeça dos advogados de defesa fez com que eles pulassem uma escadinha, um degrauzinho. Foram direto para o habeas corpus. Foram direto, na mão do desembargador. Foi para a mão do desembargador. Então, resumo.
Se eles continuarem na prisão, tese, eles vão continuar quietinhos onde estão, não vão mover com eles, em princípio, né? E óbvio que isso tudo é mais fruto da experiência do que do caso em si, para depois que tiver os laudos que possam indicar, porque repare que tem um monte de sapato e uma pegada. Isso é decisivo. Mas não é definitivo. Por quê? Porque antes de qualquer crime, eu posso ter subido ali para ver se a grade estava firme. Trocar uma lâmpada, sei lá. Qualquer coisa. Então, mas, nesse absoluto instante, com os laudos, aí vai começar primeiro o depoimento de um, depoimento de outro, acariação, reconstituição. Esse tempo chama-se o tempo da pressão psicológica para ver se rompe uma barreira de duas pessoas que são suspeitos e, em princípio, só elas estavam numa cena onde uma criança foi jogada do 6º andar de um prédio. Rezende, muito obrigado por você ter vindo. Muito bacana mesmo. Sempre é legal quando você vem aqui. Legal, infelizmente o tempo é pequeno porque o seu papo é muito bom e você sempre agora que eu queria contar as histórias de um jeito que a gente entende, né? Que a gente possa tirar suas conclusões. Não fala de orelhada, tem um outro ângulo, né? Vamos torcer aí para que isso seja resolvido o mais breve possível, não é? Tomara que não seja ninguém da família, é isso que a gente espera. Obrigado mais uma vez. O Rezende está lá no Rede TV News todo dia. 9h10 da noite. Faça o seguinte, larga a novela, meu senhor. Isso aí. Valeu, Marcelo. Olha, o assunto é o seguinte, meu nome é Chupetão, sou sacador de automotor, vou cantar justamente uma música de um filme, o Apocalipse Now. O Suzuki, tum tum dum 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 dum, ah, Suzuki, tum tum dum 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 dum, ah, Suzuki, I love you. Por isso que houve um pânico, etc, etc. Né? Pode falar que o Chupetão não é sucesso, mas está a caminho. Sentado na calçada de canudo e canequinha. Na calçada de canudo e canequinha. Muito bem, queridos. Está na hora de partirmos desta. Hoje foi rápido. Para melhor ou para pior, patrão? Hoje foi rápido Tudo sempre para uma boa. Amanhã teremos aqui os novos ídolos. Os jurados, né? Arnaldo Sacombrella. Miranda. O Sacombrella é show. O Assa Gostosinha. O Miranda. Está grávida. Não é. Tá grávida? Tá grávida. É? E por isso não é mais gostosinho ou ela não vem? Ela não vem. Amanhã. Ah, ela não virá porque está grávida? Muito bem. Do Miranda? Não, grávida de alguém. Amanhã. Ela namorava o Miranda. Balada de rendeiro. Muito bem. Então amanhã vamos descobrir. Revelar isso para quem é o pai da criança, né, Gabiru? É o Gabiru. O Gabiru. Você tá louco? O Gabiru, isso acontece uma vez na vida, tá na mão. Mas foi um acidente isso aí, não foi que eles fizeram amor. Foi algum acidente. Olha, algumas pessoas acharam o programa hoje muito sério. Ah, mas hoje não tem jeito de brincar com um negócio desse, né? Aí fala, fazer zoeira. Isso é um programa de humor. A primeira coisa que não é programa de humor, porcaria nenhuma. Falaram, né? Agora o cara programa de humor. O programa é do jeito que a gente quiser. Se é de humor, se é de terror, se é do inferno, o Emílio que decide. Se é de furor. O Emílio que decide. Porque, primeira coisa, o programa é nosso. É que nem a praça. É um detalhe desse. A praça é nossa. A praça é nossa. Carlos Alberto, o programa é nosso. É nosso. Se a gente quiser... É igual você comprar uma Ferrari. Se você quiser arrancar o pneu, botar pneu lameiro, você põe, o carro é teu, filho. Você põe um arado atrás e puxa arado com a Ferrari. Se quiser pichar, tô louca na Ferrari, o carro é teu. E o programa é do nosso. Do Emílio e do Bola. Emílio do Bola, Emílio e Bola, nós somos empregados. Exatamente. Fique claro isso. isso. No devido lugar, então, se tá sério, se não tá sério, se tá engraçado. Eu e o Bola somos patrimoniais. E eu sou empregado. A única coisa que é minha cueca você calcinha. Você é um associado. Tá na tua, é um colaborador. Sócio minoritário. Eu sou um freelancer. Tem 3%. Então, acharam o programa. Falaram, não, o Pânico é de humor.
Muito triste. Tem programa que elucidou um monte de coisa. O que você quer que eu faça? Pesado, é o assunto do momento. É factual, meu. Você gostou, Gabriel? A gente tá aqui, tem um monte de Emílio. coisa que eu não sabia Eu também. que eu descobri hoje. Eu também, deu um nó só na cabeça, foi legal muita isso. coisa. Eu acho que deixou claro Ele falou algumas bem pra coisas que eu não tinha pensado. O Marcelo Rezende é muito bom. Quando você conversa com alguém que entende o assunto, você acaba até mudando Não, a e o própria Marcelo, opinião. e o Marcelo Rezende tem as mãos lindas, eu só de olho nas mãos dele. Se liga, vai que casal. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou.